stopover e como utilizar isso de maneira estratégica na hora de montar o seu roteiro e planejar a sua viagem internacional? E no vídeo de hoje, a Malu, que é CEO da Turney, vai dar uma super aula sobre stopover e vai te mostrar como você pode planejar de maneira estratégica a sua próxima viagem internacional e economizar muito montando um roteiro inteligente. O meu nome é Amanda e eu faço parte do time da Turney e já quero te convidar para você deixar aqui o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade dos nossos próximos vídeos. E agora vamos para a nossa aula! E essa aula aqui, ela é sobre stopover. O que é isso? Nada mais é do que você aproveitar a conexão que você tem num país, numa cidade, e ficar um tempo a mais por lá, sem pagar mais nada por isso, às vezes até pagando menos ou só pagando um pouquinho a mais. E aqui a gente vai ver como que você faz isso. Então, esse desenho aqui, ele mostra muito bem o que é o stopover. Então, você está comprando aqui uma passagem, por exemplo, de Curitiba para Londres. Só que antes de você chegar em Londres, você tem uma parada aqui em Portugal, por exemplo. Por que não aproveitar essa mesma passagem e passar aqui alguns dias conhecendo Portugal? Para isso, é isso que é o stopover, é para isso que ele serve e nós vamos falar aqui mais detalhes sobre. Então, o que acontece? Muitas vezes você compra a passagem aérea e naquele lugar lá já tem um grande período de espera. Então, muitas vezes, nessa escala, por exemplo, né, nesse caso de Portugal, você vai ficar em Portugal 12 horas. Você pode sair do aeroporto, turistar a cidade e tudo mais, e depois você volta, faz check-in e vai para Londres. Essa é uma forma de você fazer o stopover. A segunda forma é a gente modificar essa passagem pela opção múltiplas cidades, que a gente já vai ver aqui na sequência. Essa é uma outra forma. E aí, ao invés de você ficar poucas horas, você realmente pode ficar dias e aproveitar aquele país e pagando nada ou pagando muito menos, pagando um pouquinho mais só por isso. O que é importante aqui, né? O stopover, ele é ótimo quando você tem a mala de mão. Porque que acontece? Às vezes você tem mala despachada e aí você vai lá no aeroporto e eles acabam mandando a tua mala por erro para o destino final. Já aconteceu isso comigo, daí eles têm que mandar a sua mala de volta. Então, super recomendo que se você for fazer um stopover, vá com a sua mochila, daí aqui você coloca os teus eletrônicos, enfim, as suas coisas de maior valor. E aí você leva uma carry-on, a gente vai ver na aula de malas, uma carry-on pequena, você e seu namorado, por exemplo, seu marido, você está indo, e ele também leva uma mochila e uma carry-on. E nesses preços promocionais, geralmente está só incluso a mochila e a carry-on. E aí você não precisa comprar bagagem adicional para cada um dos trechos. Então, é ótimo você fazer o stopover quando você tem pouca bagagem. E até porque quanto menos bagagem você tiver, mais fácil é de carregar. E hoje em dia está cada vez mais fácil aí montar malas inteligentes, né? Então, a gente vai ter aqui uma aula também sobre mochilão, mostrando para você como você monta o teu mochilão, né, para você organizar suas roupas, para você ganhar mais espaço e para você viajar com pouca bagagem e aproveitar o máximo da sua passagem sem ter que comprar bagagem adicional. Aí na volta você pode comprar, né, que você chegou lá, viu umas brusinhas, tudo mais, gostou, aí você compra uma mala grande, coloca tudo lá e compra uma mala para a volta. Um outro ponto também é que tem os lockers no aeroporto, para você não carregar a própria mala de mão enquanto você sai. Então, por exemplo, eu com a Andressa, quando a gente estava para viajar para o Brasil, a gente comprou uma passagem que tinha uma parada em Paris de 8 horas, a gente falou, vamos aproveitar e vamos lá conhecer a Torre Eiffel. Aí só que a gente estava com uma mala de mão e a mochila, a gente não queria ficar carregando. Então, a gente pegou, dentro do aeroporto tinha um locker que funciona por horas. Você vai lá, você deixa a tua mala nesse locker do aeroporto, você paga para deixar a sua mala lá, e aí a gente foi e voltou só com a mochila, daí chegou no aeroporto, pegou nossa mala de mão, e aí a gente foi pegar o nosso voo de Paris para São Paulo, né, para o Brasil. Então, como eu falei, você pode fazer tanto em voos que tem ali o tempo curto, ou você pode montar o seu stopover, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, olha só, já deixei aberto aqui para a gente não perder tempo, vocês ficarem olhando aí a minha página carregar. Então, eu fiz uma pesquisa aqui de Curitiba para Nova York e eu achei aqui uma passagem indo no dia 1 de abril e retornando no dia 27.
Aí ele abriu aqui, eu selecionei aqui que eu quero ir no dia 1 e voltar aqui no dia 27 e cliquei aqui em Veja os voos. Quando eu abro aqui, ele traz aqui as passagens recomendadas e as passagens mais baratas, certo? Então, eu peguei essa passagem aqui como base, essa passagem de 2.240, só para mostrar para vocês como que funciona. Então, se eu abrir essa passagem aqui, a gente vai entender onde que são as escalas para que a gente possa fazer um stopover. Então, esse voo sai aqui no dia 1º de abril de Curitiba e vai para Campinas. Aí aqui a gente faz uma troca de aeroporto, né? Vai do aeroporto de Viracopos de ônibus lá para o aeroporto do GRU, tem um ônibus que faz isso. E aí, do GRU em São Paulo, a gente vai para esse aeroporto aqui, PTY, que é no Panamá. E aí, no Panamá, você tem uma pequena conexão de 45 minutos. Então, aqui nesse 45 minutos, poderia ser que você tinha uma espera de 8 horas. E aí, nesse caso, você poderia sair lá, dar uma visitada rapidinho no Panamá, volta para o aeroporto e pega o seu voo aqui do Panamá para a Nova York. Porém, vocês podem ver aqui, ó, que a gente selecionou do dia 1 de abril ao dia 27 de abril. Do dia 1 ao 27, para você ficar em Nova York, é muito tempo. Então, essa é uma ótima forma de você aproveitar essa passagem e mexer ali no meio dessa passagem, né? Então, aqui, a gente tem o voo saindo do dia 1º, que vai para o Viracopos, daí a gente vai para o GRU, do GRU a gente vai para o Panamá. Só que aqui no Panamá, eu vou querer ficar uma semaninha, uns 10 dias no Panamá para conhecer. E como que a gente vai fazer esse negócio de alterar a passagem? Então, quando você entra aqui no Skyscanner, ele já vem aqui mostrando para você, né, a passagem de ida e volta, só a ida, quando você quer comprar a ida separado e depois só a volta, ou várias cidades. E eu até já montei aqui para vocês, mas quando você abre, aqui ele vai aparecer só uma linha. Então, a gente vai pegar aquele voo que a gente tinha e a gente vai montar ele aqui. Agora, vamos fazer o passo a passo juntos aqui para vocês verem. Então, esse aqui é o nosso voo original. Então, a gente vai normal, de Curitiba até o Panamá, e aí no Panamá é que a gente quer ficar um período maior. Então, como que a gente vai fazer aqui? Você vai selecionar aqui várias cidades ou múltiplas cidades, cada site vai estar escrito de uma forma diferente. E aqui a gente vai colocar que a gente quer ir de Curitiba para o Panamá, que é esse aeroporto aqui, ó, PTY. Então, você vai vir aqui, vai colocar Curitiba e aqui PTY, ó, e ele já vai aparecer para você, indo no dia 1º. Normal, nada muda aqui. Então, o que vai mudar aqui é essa parte central. Ao invés de eu ter um voo direto, né, que eu chego no Panamá e já vou para os Estados Unidos, eu quero ficar uns dias aqui no Panamá, né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, uma semana depois. Então, se o meu voo inicial era na sexta-feira, no dia 1, provavelmente esse voo acontece todas as sextas-feiras. Então, se eu jogar, às vezes, por exemplo, no domingo, pode ser que não tenha um voo no domingo e dele vai colocar um monte de escalas e esse voo vai se tornar muito mais caro, muito mais longo e muito mais cansativo. Então, como eu coloquei aqui que a nossa passagem inicial, né, ela era do dia 1, saindo de Curitiba, 27, retornando de Nova York, aqui, então, como a minha passagem original era na sexta, eu vou jogar aqui para uma semana depois. Então, o que vai acontecer? Eu vou aqui de Curitiba para o Panamá no dia 1, e aí eu fico no Panamá do dia 1 até 8, e daí no dia 8 é que eu vou pegar um voo para Nova York. Então, olha só, Curitiba para o Panamá no dia 1, e aí eu vou do Panamá para Nova York somente no dia 8. Então, aqui, ó, vou ficar do dia 1 ao dia 8 no Panamá. E o retorno é igual ao original, né? Então, se a gente vir aqui, o original aqui é retornando no dia 27 de abril. Você repete o final aqui. Então, do aeroporto de JFK, você vai colocar o mesmo aeroporto aqui, do aeroporto de JFK em Nova York para Curitiba no dia 27. E claro, se você quiser, você pode até adicionar outras cidades aqui e você pode ir testando também. Dentro do próprio Panamá, você poderia até tentar colocar outros aeroportos para viajar lá dentro e depois ir para Nova York. Isso aqui é um negócio que dá para você brincar, mexer bastante. E aí, quando eu vou dar um buscar aqui, ele vai trazer a passagem para mim. Então, olha só, essa aqui é a nossa passagem original. Então, a gente ia sair do dia 1º e ir para Nova York, depois retornar de Nova York para Curitiba no dia 27.
E aqui é a passagem que a gente acabou de montar na opção multicidades. Então, veja que aqui essa passagem está custando 2.200 nessa eDreams, que inclusive eu falei, né, não aconselho comprar por esses sites, mas muita gente compra e tal. E aqui ele está mostrando a passagem, né, com uma parada aí de 8, do dia 1 ao dia 8 no Panamá, por 2.500. Então, por apenas R$ 300 a mais, você vai conhecer 2 países. Então, você vai lá, vai ficar no Panamá 7, 8 dias, e depois você vai e gasta o restante dos dias em Nova York e depois volta diretamente. Você poderia também fazer um outro stopover na volta, dependendo de onde que ele vai parar, né? Então, a gente pode ver aqui que tem uma parada em Porto Alegre. Então, aqui o retorno também você poderia brincar com um stopover na ida e um stopover na volta também. Então, você pode conhecer um ou mais destinos com a mesma passagem, com o mesmo preço, ou pagando um pouco menos por isso. O que eu aconselho você fazer aqui daí, né? Você entrar no site da companhia e fazer a simulação que aqui está jogando para outros sites. Então, você entrar, por exemplo, no site da Copa Airlines, depois que você achou as datas aqui, e simular as datas lá dentro. E, claro, aqui você pode brincar bastante com essas datas. Então, ao invés do dia 8, se eu for no dia 9, será que vai ficar mais barato? E aí você dá um buscar aqui e ele vai te mostrando os voos, as escalas e os preços, né? Como eu falei, como o voo inicial era na sexta-feira, eu joguei ali também para sexta, porque talvez ali tenha um padrão que toda sexta-feira tem a passagem aérea. Então, olha só, agora eu joguei para o dia 9. A passagem, se a gente sair do dia, em vez do dia 8 para o dia 9, está 2.199. Está mais barato do que a original. Então, além de eu pagar aí quase 100, antes eu ia pagar 2.230, agora eu vou pagar 2.199, vou pagar alguns reais a menos e ainda vou conhecer 2 países. Então, esse é o stopover. É assim que você monta ele, você pega a passagem original e depois você vai quebrando dentro das escalas que você encontrou no voo original e vai mexendo nas datas até você conseguir encontrar um bom valor, certo? Então, eu peguei um outro exemplo aqui para vocês verem. Eu só selecionei uma passagem aleatória, tá? Tem que mexer bastante aqui nas datas, porque esse preço aqui está um absurdo de caro. Mas olha só, por exemplo, essa passagem aqui, saindo de Curitiba, que eu já expliquei que também sai mais caro colocar aqui, para Budapeste. Então, se eu abrir essa passagem aqui, a gente consegue ver, né, que a gente vai para São Paulo, sempre primeiro de Curitiba para São Paulo, e daí de São Paulo a gente vai para Zurique, e depois de Zurique é que eu vou para Budapeste. Então, aqui, por exemplo, você poderia também aproveitar e colocar um stopover. Então, ao invés de você ir no dia 17 de março e no dia 17 de abril voltar de Budapeste, ficar todo esse período lá, você pode aproveitar aqui e mexer as datas. Então, você pode ficar, por exemplo, 7 dias ali em Zurique e depois embarcar para Budapeste e a passagem de retorno é exatamente igual. Então, essa aula foi sobre stopover, mas existem muitas outras técnicas e hacks especiais na hora de você comprar a sua passagem aérea. E nós ensinamos tudo isso dentro do nosso manual de viagem internacional. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você garantir o seu manual de viagem internacional. E lá, além de dicas de passagem aérea, a gente também fala sobre acomodação, quais são os melhores sites para você achar acomodação, sobre também a questão de transferência bancária, como comprar a moeda do local que você está viajando e fazendo a sua viagem internacional, e também algumas dicas especiais sobre como montar mala, como montar a mochila para você não esquecer de nada e aproveitar a sua viagem da melhor maneira possível.